de missões, um culto missionário, um culto onde nós vamos prestar a Deus louvor, adoração e clamar a Deus por nossa nação, pelo mundo inteiro que precisa ouvir de Jesus. E Romanos 10, do 1 ao 7, diz assim, do 1 ao 15, desculpa. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que venha a vontade de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boa, louvado e engrandecido o nome do Senhor. Então, quem vai ouvir do Evangelho? E estamos aqui, nós como cristãos, né, temos o dever de mostrar para o mundo que Cristo é o verdadeiro Senhor da vida, fazendo missões, cumprindo o ID de Jesus. E nós agora vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, Deus, por essa tarde maravilhosa. Obrigada, Pai, porque Tu já estás presente aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, porque podemos chegar ao trono da Tua graça, Pai, com a nossa adoração, com o nosso louvor, e o Senhor recebe como aroma suave em suas narinas. Muito obrigada, Pai. Queremos, ó Pai, colocar, Senhor, ó Deus, essa celebração, ó Pai, a Ti. Porque tudo que vai ser feito, ó Pai, aqui é para a honra e glória do Teu nome. Abençoa todos aqueles que estão, Senhor, nos assistindo, ó Pai. Que a Tua palavra possa adentrar no coração de cada um, Senhor, nessa tarde. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada um. Abençoa, Senhor, aquele que vai trazer a palavra, Senhor. Unge, ó Pai, os lábios, Senhor, do Teu Filho. Ó Deus, para que o Teu Evangelho, a Tua palavra se propague, ó Pai. Abençoa o louvor. Que nós possamos também, Senhor, adorar através do louvor. E abençoa aqueles que vão ministrar, Senhor. Ó Deus, que tudo seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde para todos. Nós louvamos a Deus pela sua assistência, né, por você estar mais uma vez conosco, e nós saudamos todos os irmãos aqui da NASA Sul, mas também a gente sempre sabe que há pessoas de outras denominações, nós saudamos vocês também, pessoas que não são evangélicas, mas fazem parte de outra religião, nós saudamos vocês também com uma boa tarde muito especial. Hoje nosso culto missionário, a nossa equipe pastoral, como nós falamos alguns domingos atrás, resolveu manter os cultos temáticos. Então a gente está tendo culto da família, culto de ceia, e esse é o primeiro culto missionário, na verdade, que a gente está fazendo depois do isolamento da pandemia. Mas nós queremos louvar a Deus por esse privilégio
e a gente poder falar de missões mesmo na situação e na circunstância que nós estamos. Então, adore a Deus, louve o Senhor, que Ele possa desafiar a minha vida e a sua vida nessa tarde, com louvor, com a palavra, com tudo que vai ser feito aqui, com as comunicações a respeito dos nossos missionários. Então, encha seu coração nessa tarde com a presença do Senhor. E assim, nós convidamos também você para na sua casa, você louvar a Deus com a gente, você louvar ao Senhor conosco. Essas duas primeiras canções que nós vamos cantar, na verdade, nós vamos cantar só canções antigas hoje. Então, são duas canções que falam, né, do projeto de Deus para as nações. E a gente vê esse projeto redentor de Deus para as nações desde o primeiro momento, e na chamada de Abraão, quando ele disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus tem um projeto de redenção para todas as famílias da terra. E quando nós chegamos no livro de Salmos, nós vemos alguns salmistas, né, convocando todas as nações a adorar a Deus, convocando todos os povos a glorificar a Deus. E esse é um convite redentor. A gente sabe que no futuro, conforme a palavra diz, todos irão dobrar-se diante do Senhor. Paulo diz isso aos Filipenses, que todo joelho irá se dobrar perante o Senhor. Mas as nações, elas são convidadas a adorarem a Deus. As nações, elas são fruto e alvo do amor e da graça de Deus. Então adore conosco, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Que todas as nações da terra possam ouvir, né? Que possam
ser alcançadas pela pregação do Evangelho, como a Denise falou na sua introdução e na leitura da palavra e na oração. Que nós, como igreja, tenhamos a plena consciência, né, dessa missão que Deus nos deu. Nós vamos ainda louvar o Senhor. É outra canção antiga que diz: grandes são as tuas obras, Senhor, o Todo-Poderoso. E esse é um convite também, né, e uma palavra profética que as nações, elas vão se dobrar e vão glorificar o nome do Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então diga, ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Vamos cantar mais uma vez a segunda estrofe. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti,
teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Só teu nome é santo. Aleluia. E nós podemos glorificar, adorar e exaltar o Deus eterno e poderoso. Nós vamos cantar uma última canção agora, e os irmãos que fizeram um cursilho de cristandade aqui nessa igreja, né? E mesmo quem não fez, mas aqui na igreja, mas fez em outro lugar, vai lembrar dessa canção. Essa canção chama-se Eis-me Aqui. É de Asaf Borba. É uma música antiga que diz assim: quantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual sem hesitar eu disse sim, ressoou no meu ouvido como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Que a gente possa louvar o Senhor com essa canção como se fosse uma oração. Talvez alguns de nós já tenhamos sido desafiados e ocasionados por Deus para pregar o Evangelho, e por alguma coisa a gente parou no caminho, e quem sabe hoje não é a tarde de Deus renovar esse chamado, essa vocação. Essa é minha oração. Quantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem-querer, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e o qual eu sem evitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a
ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Aleluia, que essa seja a nossa oração nessa tarde e sempre, né? Que a gente possa se sentir sempre chamado, vocacionado, né? E enviado por Deus para levar o Evangelho. Meus irmãos, esse é um momento dos dízimos e ofertas, que nós sempre temos desafiado aos irmãos a se manterem fiéis nas suas contribuições, né? E antes de mais nada, eu quero, como pastor da igreja, louvar a Deus por sua vida. Você que é um contribuinte aqui nessa igreja, um fiel dizimista, um fiel contribuinte dos seus dízimos e ofertas, e também da oferta missionária, que nós temos a oferta missionária aqui na igreja, e vários irmãos da nossa igreja se consagraram como ofertantes de fé. Glória a Deus por isso, né? E são essas ofertas, a igreja também ajuda, que a gente consegue aí enviar ajuda, auxílio para os missionários que essa igreja ela ajuda a sustentar. Eu creio que o pastor Ronaldo vai falar sobre isso durante a programação. Nós temos vários missionários, como Rodrigo Bela Guarda, nós temos Sidney Chachá, né, nós temos o missionário Leandro. São missionários que essa igreja contribui financeiramente, né? Japi, que é uma congregação da nossa igreja. Agora nós estamos ajudando também financeiramente Caicó. Então, glória a Deus por isso. E isso é possível por causa da sua contribuição, da sua ajuda, do seu auxílio. Você que é dizimista, você que é contribuinte. Então, louvamos a Deus por isso, porque a despeito de tudo que temos atravessado, de dificuldade, né, financeira em nossa nação, de algumas pessoas, os irmãos têm se mantido fiéis com toda a diversidade. Glória a Deus por isso, louvamos o Senhor. Aí eu creio que no rodapé está as contas bancárias da nossa igreja, que é na Caixa Econômica, no Banco Santander. Mas você pode também vir aqui na igreja, procurar o nosso tesoureiro Valmir, e você pode marcar com ele, vir deixar seu dízimo aqui, ou fazer sua contribuição na maquineta da igreja. E numa impossibilidade ainda maior, entre em contato conosco, porque o irmão Rogério tem nos ajudado com recolhimento, né, de dízimo também, com recolhimento de outras coisas. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos contribuintes, ofertantes da nossa igreja. Pai, te damos graça, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, porque a despeito, como nós falamos, de toda a diversidade, de toda a dificuldade, Senhor, que o país tem enfrentado e que nós temos enfrentado, mas os irmãos aqui da NASA Sul, ó Deus, têm se mantido fiéis. Ó Deus, glória ao Senhor por isso, com seus dízimos, com suas ofertas, com suas contribuições missionárias. Nós te louvamos por isso. Obrigado, porque nesses meses de dificuldade, Senhor, a tua igreja local manteve a sua ajuda para os missionários. Ó Deus, que o Senhor continue provendo para cada um de nós. Oramos por aqueles irmãos e irmãs que estão atravessando dificuldades, ó Deus, na área financeira. Alguns tiveram seus salários reduzidos, alguns perderam seus empregos, empresários estão com suas lojas, com seus negócios fechados, Senhor, ainda. Que o Senhor, Deus, visite esses irmãos. Que o Senhor possa, ó Deus amado, trazer com a palavra de ânimos para eles, ó Pai, em nome de Jesus, de renovação. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nas dificuldades financeiras que nós temos enfrentado, Senhor, na administração aqui na nossa igreja local, naquilo que temos que tomar de decisões. Ó Deus, que o Senhor nos inspire, nos capacite, mas acima de tudo, nos direcione.
É a minha oração com os meus irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Graças a Deus. Que tempo precioso, que louvor precioso, né? Que louvores preciosos. E esse último, ele é muito tocante, ele é lindo e ele deve sempre fazer parte da nossa vida, porque quando diz assim, quantas coisas tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. Gente, isso irmãos, isso as palavras que realmente a gente, né, possa chegar para Deus e dizer, Deus, o que temos feito para com o Senhor? Né? As nações precisam, o Brasil precisa de nós, né? O Estado precisa de nós, a cidade aqui de Natal precisa de nós. Então, o que temos feito? Estamos vivendo ao nosso bel prazer, mas que nessa tarde, você que está assistindo e celebrando conosco esse culto de missões, que Deus possa falar ao seu coração e dizer, Deus, eis-me aqui, eu tenho um chamado. Deus, eu conheço a verdade. Deus, tu me salvou e eu quero proclamar o teu evangelho. E nós agora vamos ter um clamor pelas nações. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que já tem feito, Senhor, aqui nesse culto, nessa celebração. Obrigada, Pai, porque o Senhor já tem, ó Deus, ouvido, ó Deus, as nossas orações e os nossos louvores. Deus, agora queremos, ó Pai, clamar, Senhor, pelas nações. Deus, que nós possamos, ó Pai, ó Deus, fazer aquilo que Jesus mandou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ó Deus, coloca em nosso coração a cada dia, Senhor, para que possamos, ó Pai, pregar o teu evangelho através Senhor, das internet, ó Pai, das redes sociais. Ó Deus, pregar, Senhor, a palavra de amor, a palavra, Senhor, de Cristo, aquele Cristo e o Cristo que salva, o Cristo que está conosco cada dia. Deus, nos ajuda, Senhor, a olhar para os necessitados, daqueles que precisam, ó Pai, ó Deus, ainda ouvir a tua voz. Nos ajuda, Pai, nos abençoa, que nós possamos, Senhor, sair, ó Deus, desse pensamento, Pai, e desses bel prazer da nossa vida, mas que possamos, ó Pai, estar em comunhão contigo a cada dia e, ó Deus, falar contigo e falar do teu evangelho. Tem misericórdia, Senhor, daquelas nações, Senhor, que ainda, ó Pai, são impedidas de louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai, livremente. As igrejas perseguidas, Deus, em nome de Jesus, vai, Senhor, na vida de cada missionário que estão ali, ó Pai, pregando o teu evangelho, mesmo escondido, Pai, mas levando o teu amor. Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia desse Brasil, Senhor, que nós possamos ser voz profética, ó Pai, nessa nação, que possamos, ó Pai, levar também o teu amor, Senhor, o teu evangelho, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que estão angustiadas, aquelas pessoas, ó Pai, que estão aflitas nesse momento. Deus, sara esta nação, Pai. Tu és o Deus que pode todas as coisas, tu és o Deus do impossível, Pai. Ó Deus, nós somos, ó Pai, discípulos de Jesus, queremos, ó Pai, cumprir o ID de Jesus. Nos abençoa, Pai, nos capacita, nos dá sabedoria, Pai. Abençoa cada missionário que está no campo, Pai. Ó Deus, trazendo, Senhor, ó Deus, o alimento, trazendo, ó Pai, paz, alegria e, acima de tudo, trazendo, Pai, a Deus, a tua palavra que é real e verdadeira aos corações necessitados, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde e por essa celebração ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.
Olá, meus irmãos, boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para a gente poder adorar a Deus. E nada melhor nessa tarde do que participar de um culto de missões. É um prazer muito grande poder estar aqui nessa tarde, para a gente poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, algumas coisas que Deus também tem feito em nossa vida. E nós queremos agradecer a Deus mais uma vez e aos irmãos pelo empenho, pelo esforço e pelo envolvimento na obra missionária. Uma das palavras que nós temos ouvido nesses dias, nesses meses é: fica em casa. E como fazer missões em casa? É um desafio muito grande para nós fazer missões, mas a igreja, ela não está parada, a igreja está se movimentando. E para nós é um privilégio, mesmo nesse tempo difícil, a gente poder anunciar o Evangelho do Senhor. E uma das coisas que eu tenho falado e tenho compartilhado é que nós devemos aproveitar o nosso tempo em nossa casa para poder anunciar essa palavra do Senhor Jesus. Amém? Então eu queria, nessa tarde, pedir para que você pudesse abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao 11. O texto da palavra do Senhor diz assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram ir. O tema dessa mensagem é as 2 ordens finais de Jesus. E eu queria começar nessa tarde expressando aqui uma frase do pastor e missionário Ronaldo Lindório, que diz assim: eu queria muito que você pudesse guardar essa frase no seu coração. Diz: se lhe forem dados apenas 5 minutos para partilhar o Evangelho, conte a história de Jesus. Essa frase está no livro Revitalizando a Igreja e a Sua Liderança. E quando nós olhamos para essa frase, nós podemos ver que nós não precisamos de muita coisa para poder falar do Senhor Jesus. Basta apenas a gente olhar para a sua história. E quando eu chamo a história de Jesus, eu começo a pensar aqui no livro de Lucas, que foi o mesmo
escritor, a mesma pessoa que escreveu o livro de Atos. E nesse momento aqui que nós olhamos para a história de Jesus relatada por Lucas, nós podemos ver algumas coisas que Lucas escreveu. Nós podemos ver o nascimento de Jesus, que foi de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Nós vemos que os anjos disseram boas novas de alegria que eles estavam trazendo, e essas boas novas eram para todo o povo. Nós vemos que Jesus, ele foi batizado no Rio Jordão pelo profeta João Batista. Nós vemos que depois, após o seu batismo, João, ele tem esse momento com Jesus, mas também, depois do batismo, Jesus, ele vai para o deserto, cheio do Espírito Santo, e ali ele fica 40 dias, e ali ele é tentado pelo diabo. A palavra diz, ela nos conta que Jesus, ele, nesse momento, ele usa a palavra de Deus para rebater todas as investidas que o diabo estava fazendo contra a sua vida. E a palavra também fala que ele, depois desse tempo, depois de ter vencido toda aquela tentação do diabo, ele vai para a Judeia, ele vai para a sinagoga mais na frente. E ali ele abre o livro do profeta Isaías, e ele abre naquele texto que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E ele usa esse texto, e ele diz que ele estava ali também para proclamar a liberdade aos cativos. E nós vemos que Jesus, ele segue a sua caminhada. Depois disto, Lucas, ele relata também que Jesus, ele começa o seu ministério. E a idade do seu ministério foi aproximadamente aí aos 30 anos de idade. Nós vemos que Jesus, ele veio cumprir uma missão. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós podemos ver tantas coisas que ele fez. Nós podemos ver ele como um modelo missional, porque ele deixa a sua glória, e ele vem a essa terra. Ele se despiu, mesmo sendo Deus, ele se despiu, ele se despiu do seu potencial, porque ele era Deus, e agora ele se torna como homem. E ele agora está entre nós, está entre o povo. E nós podemos ver também que Jesus, ele apresenta obras. As obras mais importantes que Jesus fez na terra. Nós vemos que as pessoas, elas eram importantes para Jesus. Nós vemos que Jesus, ele também, ele passa tempo com as pessoas. Nós vemos que Jesus, ele traz ensinamentos ao longo da sua caminhada. Nós vemos que o tempo todo, Jesus, ele está rodeado de multidões. O tempo todo, Jesus, ele está com as pessoas. E ele aproveita esse tempo para trazer ensinamentos aos homens e mulheres. Nós vemos também que Jesus, ele traz cura física e traz cura espiritual ao longo da sua caminhada. Nós vemos que quando Jesus, ele começa seu ministério, ele se depara com algumas situações onde ele se encontra com pessoas que estão enfermas. E ele estende a sua mão, ele toca as pessoas e ele cura. Nós vemos também que algumas pessoas chegam perto de Jesus endemoniadas, e Jesus, ele traz ali a libertação, ele traz a cura sobre essas pessoas. Nós vemos também que Jesus, ele, mesmo sendo esse Deus grandioso, ele não trata as pessoas com acepção. Ele não tem acepção de pessoas, porque ao mesmo tempo ele se relaciona com ricos, ele se relaciona com pobres, ele se relaciona com todo tipo de pessoas. E nesse momento, nós podemos aqui observar o quanto o que eu falei aqui nessa tarde, o que eu estou falando nesse momento é importante para nós hoje. Porque a mensagem central
do Evangelho de Lucas, apesar de ter lido agora, recentemente, o texto base dessa ministração, que é o texto de Atos, mas eu queria lembrar algumas coisas de Lucas. E o versículo-chave de Lucas é o versículo que está lá no capítulo 19, no versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a mensagem principal que Lucas ele narra no seu evangelho. Um livro com aproximadamente 24 capítulos, que fala do nascimento, fala da vida, fala da morte, e também ele fala da ressurreição do Senhor Jesus. E é nesse evangelho que Lucas, ele vai falar desse homem chamado Jesus, repleto de compaixão, que veio habitar entre os pecadores, que veio amá-lo, que veio ajudá-los, e também ele veio morrer por esses homens. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque nós entendemos a mensagem do Senhor Jesus. E nessa tarde, como é um culto de missões, eu queria que você pudesse guardar no seu coração o desafio que nós temos de anunciar essa palavra de Deus. A mensagem pura e simples de Jesus. Esse Jesus, cheio de compaixão, cheio de misericórdia pelas pessoas. Nós encontramos aqui, nós vemos nesse livro também que Lucas, ele vai dar uma ênfase no caráter universal de Cristo e de sua salvação. Nós vemos que toda essa mensagem, ela é para todo o povo, como Lucas ele relata em 2:10. Então nós vemos aqui Lucas, ele escrevendo esse evangelho para um homem chamado Teófilo. E se você puder abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram, conforme nos transmitiram por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Versículo 4, ele diz assim: para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Nós não sabemos quem era esse homem, mas alguns estudiosos, eles falam que esse homem, ele era um cidadão romano. Não sabemos também se ele era um homem cristão. Não sabemos muito sobre a vida desse homem. Mas o que nós sabemos é que no relato de Lucas, Lucas expressa que ele estava buscando, ele estava estudando sobre a vida cristã, sobre os fatos que tinham acontecido acerca de Jesus. Por isso que Lucas, ele faz todo aquele apanhado das notícias de tudo o que aconteceu e faz esse relato de forma ordenada, do começo de toda a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, e passa para esse homem, justamente com o final, que a fé dele ela fosse fortalecida. Lucas expressa também que ele faz essa investigação. Ele resolve aqui escrever esse primeiro tratado. Nós sabemos que o segundo tratado é o livro de Atos dos Apóstolos. Mas aí, nesse momento, nós podemos aqui trazer uma tradução acerca do nome desse homem, e nós esperamos que ele tenha feito bom uso desse nome, porque esse nome ele significa amigo de Deus, aquele que ama a Deus. Provavelmente este homem, ele estava ali, alguns falam que esse homem provavelmente ele poderia ter financiado
todo aquele material que Lucas estava escrevendo. Alguns relatos que eu estava lendo sobre esse fato de Lucas escrever essa carta, esse evangelho, esses fatos que aconteceram para esse homem. Esse homem era um homem de posse. Também é possível que ele estava naquela busca pela verdade. Porque naquele tempo também muitos haviam falado acerca de Jesus. Muitos haviam escrevido acerca de Jesus. Mas o interessante é que essa mensagem que foi enviada a esse homem chamado Teófilo, ela foi transmitida com tanta verdade, porque as pessoas que Lucas colheu essas informações foram pessoas que tinham presenciado os fatos acerca da vida de Jesus. E agora, nesse momento, nós podemos ver um termo aqui chamado catecumeno. Catecumeno, que significa alguém a quem estão sendo ensinados os fundamentos do cristianismo. As pessoas precisam saber acerca do cristianismo. As pessoas estão com sede acerca das informações que o cristianismo ele traz, ele informa. E esse termo aqui foi usado. Os fundamentos do cristianismo estavam sendo ensinados a esse homem. Os fundamentos verdadeiros acerca da vida de Jesus estava sendo passado para esse homem. E falando de tudo isso, eu posso aqui citar agora, de forma resumida, diante de tudo o que aconteceu na vida de Jesus, para nós partirmos para o primeiro ponto da mensagem, eu posso citar aqui a ascensão de Jesus. Eu posso citar aqui os versículos do capítulo 24 de Lucas, do 50 ao 53, que nós estamos ali vendo agora a subida de Jesus. Jesus está ressuscitado nesse momento. Ele está com o povo, aproximadamente 500 irmãos. E o versículo 50 diz assim: tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneceram constantemente no templo louvando a Deus. Lucas faz um fechamento narrando que, no final do seu evangelho, os cristãos estavam no templo. Os cristãos estavam louvando a Deus. Agora Lucas, ele pega toda essa história e agora ele vai mostrar o que aconteceu em seguida, depois que Jesus ele ressuscitou. Em primeiro lugar, Jesus estava escrevendo agora o seu volume com uma obra mais ampla. Lucas, ele escreve esse volume acerca do Evangelho como uma obra mais ampla, que é o Evangelho, com as devidas saudações, introduções e da vida e fatos que aconteceram. Os Atos dos Apóstolos, eles são escritos em um único volume. Assim ele reúne os fatos de tudo o que aconteceu depois que Jesus ele subiu aos céus. E ele escreve para ele tudo o que aconteceu, porque Lucas ele participou de tudo isso. Os Atos dos Apóstolos, eles são escritos nesse momento. Agora Lucas, ele explica o que aconteceu depois da morte de Jesus. Por isso que ele chega com o livro de Atos. E é muito interessante porque se não tivesse o livro de Atos, como é que nós saberíamos que a igreja, ela iria chegar em Roma?
Como é que nós saberíamos que a igreja iria chegar em Éfeso? Como nós saberíamos que a igreja iria chegar em Tessalônica? Como nós saberíamos o desenvolvimento da igreja? Como nós saberíamos que essa igreja, ela teria sido desenvolvida? Então Lucas, ele traz esse relato riquíssimo para nós, para a igreja de hoje, para nós cristãos que estamos hoje aqui em pleno século 21, nós que estamos aqui vivendo essa pandemia, esse tempo de isolamento social, e o que nós podemos aplicar, as coisas que nós ouvimos já nessa tarde na nossa vida. Como será a nossa resposta acerca da ordenança que Jesus, ele trouxe para a sua igreja, ele trouxe para o seu povo, ele trouxe para nós, e essa ordenança também, ela é válida para os nossos dias de hoje, mesmo em tempo de isolamento social. Nós temos a palavra de Deus em nosso coração, as pessoas estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor, e é justamente aqui, onde Lucas, ele vai fazer esse momento de transição do livro, onde ele relata a história de Jesus, para agora a história da igreja. E eu queria, nesse momento, ler com você alguns versículos do texto de Atos. E ele diz: eu fiz esse primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou a fazer, não só a fazer, mas também a ensinar. E agora Lucas, ele diz que depois que Jesus estava ali no meio deles, ele tinha dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas, ele traz essa introdução acerca do livro. E também eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele faz algumas colocações acerca de Lucas, ele traz algumas referências acerca de quem era Lucas. E eu queria que você pudesse, nesse momento, guardar essas colocações aqui em seu coração. O apóstolo Paulo, em Filemão, versículo 24, ele traz uma das considerações aqui acerca de Lucas. Ele diz que ele é um dos seus cooperadores. Em Colossenses 4:14, Paulo, ele diz que ele é o médico amado, um homem que estava à disposição para servir as pessoas. E nós vemos também em 2 Timóteo, capítulo 4:11, nós vemos que só Lucas está comigo. Paulo expressa que no momento de abandono, no momento em que ele estava sozinho em Roma, ele expressa que somente Lucas estava com ele. É justamente nesse momento que nós vemos algumas qualificações acerca de Lucas. O objetivo de Lucas, nesse momento agora do livro de Atos, é mostrar o poder dos apóstolos através do Espírito Santo. Segundo, a expansão gradual da igreja, em parte e em números. E nós podemos ver aqui o desenvolvimento dessa igreja a partir dos primeiros discípulos, porque a igreja estava crescendo em números. Nós vemos que a igreja se reunia com aproximadamente 120 pessoas que estavam ali no templo. Nós vemos que eles estavam esperando a descida do Espírito Santo. Jesus passou cerca de 40 dias com seus discípulos, falando do reino de Deus. Aproximadamente de 10 a 12 dias, vem a descida do Espírito Santo sobre eles. E esses homens, eles são capacitados agora a justamente anunciar o Evangelho do Senhor. E é nesse momento que nós podemos ver o crescimento numérico da igreja.
mas nós podemos também ver o crescimento geográfico, onde essa igreja ela vai. Então Deus, Ele está interessado que nós também possamos ganhar pessoas onde nós estamos. Ele também está interessado que nós preguemos o Evangelho, não só onde nós estamos, mas também aonde Ele nos enviar. Nesses dias eu estava pensando acerca de uma oração muito desafiadora. Lembrando daquele texto lá de Isaías, que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu pensando nesse texto, pensando nessa palavra, e ousando orar esse texto: eis-me aqui, envia-me a mim. E eu queria que você pudesse, nessa tarde, você na sua casa, você que é da Nasa Sul, você que é de uma outra igreja, você que nos acompanha nesse momento, você pudesse dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Usa-me, Senhor. Faça essa oração. E no momento que você estiver fazendo essa oração, você possa também dizer: Senhor, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser discipuladas, que vidas possam ser libertas do pecado, porque as pessoas estão presas no pecado. Que eu e você, nós possamos ser usados por Deus nessa geração que nós estamos vivendo. E eu queria nesse momento aqui citar o primeiro ponto dessa reflexão. No versículo 4 e no versículo 5 de Atos dos Apóstolos, diz assim a palavra: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus, Ele ordenou aos seus discípulos que eles não saíssem de Jerusalém sem terem realmente a presença, sem terem realmente o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Porque Jesus já tinha dito para eles que o Espírito Santo ele só desceria sobre o povo. O Espírito Santo só seria enviado se Jesus ele subisse aos céus. Por isso que era necessário que Jesus ele fosse. Porque ele indo, ele iria enviar o Espírito Santo sobre a sua igreja. Nós vemos que no final do livro de Lucas, nós vemos que Jesus, ele estava ali abençoando os seus discípulos. Ele estava abençoando a sua igreja. E é nesse momento que Jesus ele sobe, e depois o Espírito Santo viria sobre a igreja, capacitando a igreja para o ministério, para a proclamação do Evangelho de Cristo. E essa proclamação seria acerca da vida, da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Porque só há remissão de pecados em Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. Lucas, ele relata, ele fala que em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação em Cristo Jesus. Essa palavra foi dita por Pedro no capítulo 4, versículo 12. E nós vemos aqui que era necessário que o Espírito Santo descesse sobre a igreja. Essa expressão, depois de ter dado mandamentos, nós podemos lembrar da grande comissão. E quando nós lembramos da grande comissão, nós podemos lembrar de alguns textos da Bíblia. Nós podemos lembrar de Mateus, capítulo 28, do 19 ao 20, que ele fala, ele dá uma ordem para que os seus discípulos, fossem e gerassem discípulos.
eles fossem e eles discipulassem as nações, eles fossem e anunciassem o evangelho do reino. Essa é a missão da igreja, essa é a minha missão como cristão, enquanto eu estou aqui na terra. E nós podemos ver essa ordem de Jesus, agora, nesse momento, que eles deveriam saber que eles precisariam do Espírito Santo sobre eles. Porque sem o Espírito de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo, porque somente o Espírito Santo, ele conhece a necessidade das pessoas. Nós não podemos sair para pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. E que poder é esse, Ronaldo? O poder é a palavra de Deus sendo pregada com vida, sendo pregada com confiança no Senhor Jesus. Somente nele. Nós também podemos ver que em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 14, Jesus ele está dizendo, vão e preguem o Evangelho a toda criatura. A toda criatura, essa foi a ordem, a primeira ordem do Senhor Jesus. E ele diz também em Lucas 24, a partir do versículo 46 ao 49, ele vai dizer que se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Nós precisamos falar do Evangelho. Por isso que eu comecei nessa tarde citando a frase do pastor Ronaldo Lindório: aproveite o mínimo de tempo que você tem para falar da história de Jesus. Quem foi Jesus? O que ele fez? Qual foi seu propósito? Qual era o seu plano divino aqui na terra? E nós podemos ver que essa questão que Jesus determinou, ele nesse momento, ele vai dizer que é um mandamento. Esse termo, ele é usado como um comandante militar. Alguns da nossa comunidade aqui são militar. Alguns trabalham aí como militares. E nós sabemos que uma ordem de um militar, ela é para ser cumprida. O militar, depois que um comandante, ele determina uma ordem, essa ordem, ela tem que ser cumprida. E nós temos que cumprir cabalmente a ordem que nós recebemos do Senhor Jesus. Nós não podemos sair para pregar o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo em nossa vida. Nós vemos aqui em Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, que a segunda ordem de Jesus é: ser testemunha. Essa é a segunda ordem de Jesus. E o texto, ele nos fala que aqueles que estavam reunidos ali naquele momento, eles estavam achando que a restauração do reino que Jesus estava trazendo sobre a terra seria uma restauração de um reino material. Mas Jesus, ele não estava falando desse reino material, porque eles estavam querendo saber a data. E Jesus, ele diz: não compete a vocês saberem a data, o tempo que foi determinado por Deus, pelo Pai. Mas ele diz aqui, no versículo 8, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Ser testemunha é uma ordem do Senhor Jesus. Seja uma fiel testemunha de Jesus. Você não precisa fazer muita coisa.
Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós vemos que no momento que Pedro, ele pega a palavra e ele começa a pregar o seu primeiro sermão, um homem que não sabia ler, um homem que era pescador, um homem que era iletrado, esse homem, ele começa a falar acerca de tudo que ele viveu com Jesus Cristo. E nós vemos também que ele começa a fazer citações do Antigo Testamento. Esse homem foi um homem também que ele começou a estudar. E a palavra de Deus diz que depois da sua primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas entregam a sua vida a Jesus. E esses homens, eles perguntaram o que nós devemos fazer. A nossa mensagem, quando nós formos testemunhar de Jesus, ela tem que ser de tal forma que gere arrependimento no coração das pessoas, que as pessoas possam dizer, o que eu devo fazer? E você vai dizer, você deve se arrepender dos seus pecados, você deve entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus Cristo. As pessoas precisam saber que somente em Jesus há salvação, somente nele. E nós temos a responsabilidade, de forma simples, de forma amiga, de forma amorosa, de forma com compaixão, nós temos esse desafio em nossa vida, de levar esse amor de Jesus às pessoas, de tal forma que elas perguntem a nós, o que eu devo fazer? E nós temos esse ensinamento, que é o ensinamento da palavra de Deus. Siga a Cristo, seja um discípulo de Cristo. Eu e você, nós somos testemunhas do Evangelho. Nesse momento aqui, Lucas, em Atos, ele vai mostrar o programa da igreja. Todo o programa inicial da igreja, e nós podemos ver isso no decorrer de todo o livro, a partir do capítulo 2, a partir da descida do Espírito Santo sobre a igreja, nós vemos que a igreja agora, ela sai para pregar, para anunciar o Evangelho. Nós vemos também o modelo dessa igreja, a partir do versículo 42 ao 47. Que modelo lindo dessa igreja. Nós vemos também que essa igreja, ela está não no poder dela, mas ela está no poder do Espírito de Deus, que está sobre ela. E o programa todo dessa igreja é o mundo, porque essa igreja, ela não fica somente em Jerusalém, ela não fica somente na Judeia, ela não fica somente em Samaria, mas ela vai a todas as cidades. E é um exemplo muito grande quando nós olhamos para Jesus, porque a vida de Jesus, ela nos mostra que ele estava visitando as aldeias, ele estava nos povoados, ele estava em todas as cidades, pregando o evangelho do reino, e quando ele olhava para as multidões, ele via umas pessoas que estavam sem pastor, como ovelhas perdidas, sem direção nenhuma. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, acerca de ser testemunha. Nós podemos aqui imitar o nosso mestre, nós podemos aqui imitar os apóstolos, nós podemos aqui ver que durante a trajetória dos apóstolos, não foi um mar de rosas, mas nós podemos ver que logo em seguida, depois da segunda pregação de Pedro, nós vemos que esse homem, ele foi perseguido. Uma pessoa, ela pode até suplicar a Deus para ser cheia do Espírito Santo. E apesar disso, não está
vitalmente preocupada ou envolvida com a obra missionária. Nós podemos dizer que isso equivale até mesmo uma negação de fé. Como nós teremos uma vida cheia do Espírito Santo se nós não testemunhamos esse poder do Espírito Santo que está em nós? Porque a partir do momento que nós temos esse poder em nós, nós não vamos ficar calados, nós não vamos ficar parados, mas nós vamos caminhando para frente, caminhando para alcançar as nações. Se nós já andamos pela nossa Jerusalém, se nós já andamos pela nossa Samaria, se nós já andamos pela nossa Judeia, nós agora vamos caminhando pelas nações. E em quantos lugares tem? Estão precisando de testemunhas fiéis ao Senhor. Essa grande comissão, ela não pode ser feita sem a presença do Espírito Santo. Jamais nós podemos ser testemunhas sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós podemos ver aqui algumas divisões de Atos. E eu queria nesse momento que nós pudéssemos enxergar, que nós vemos aqui, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós vemos o testemunho em Jerusalém. Do capítulo 8 ao versículo 12, nós vemos o testemunho em toda a Judeia e Samaria. E nós vemos também, do capítulo 13 ao capítulo 28, o testemunho no mundo gentílico. Nós vemos que essa igreja, ela alcança vários lugares para testemunhar o evangelho do Senhor Jesus. E eu queria que você, nesse momento, pudesse guardar os 2 pontos dessa reflexão, que você pudesse guardar no seu coração, que nós não podemos, de forma alguma, sair para o campo sem ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E o segundo é que nós venhamos realmente colocar em nosso coração o desafio de ser uma testemunha verdadeira do Evangelho, que é poder de Deus para todas as nações. E eu quero concluir a minha reflexão nessa tarde, citando aqui um testemunho, uma leitura, uma citação aqui, que está no capítulo 5 de Lucas. E eu queria que você pudesse abrir a palavra de Deus e você ler também. O texto, ele vai falar para nós sobre a pesca maravilhosa. E ele também vai falar sobre os primeiros discípulos. E eu queria ler esse texto e queria encerrar nessa tarde. O texto diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. A resposta de Simão foi: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do barco, para que fossem ajudá-los.
e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu acho lindo essa história. Quando Jesus diz a Pedro e aos seus amigos: não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. Essa é a nossa missão, é levar pessoas a Cristo. E que nós possamos obedecer à ordem do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que Deus seja contigo, que Deus continue te abençoando, que você possa, acima de tudo, saber que Deus te conduzirá para ser um ganhador de vidas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ronaldo, pela palavra desafiadora, palavra abençoada. E a gente fica com o coração cheio de alegria, né? Estava vendo o Ronaldo pregar, a gente está aqui e vendo o Ronaldo pregar, me lembrando, sempre lembro disso, de como o Ronaldo chegou aqui tantos anos atrás e de como Deus trabalhou na vida dele, pessoalmente, depois com Rafinha. E esse é um casal que a gente ama demais, eu creio que toda igreja ama demais esse casal, porque a gente vê em Ronaldo e Rafinha paixão por Deus, paixão pelo Evangelho e também paixão por levar a palavra de Deus a quem não conhece ainda o Evangelho a Jesus. E é muito bom, irmãos, a gente ver uma pessoa que está pregando algo que é uma realidade na vida dela, né? Isso não é um pregador de teoria. Ronaldo, permita-me dizer isso, eu sei que eu não acertei nada com ele não, mas eu estava pensando nisso enquanto ele estava finalizando a pregação. Porque Ronaldo e Rafaela são exemplos para nós aqui nessa igreja de amor ao povo que não tem a Deus, né? Então, assim, é um esforço grande que eles fazem, um amor pela obra, e a gente louva a Deus. Isso dá mais autoridade, mais propriedade, obviamente, a quem prega, quando faz, quando realiza. E louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente fica muito feliz com essa palavra, recebemos com muita gratidão no coração a palavra que nos foi trazida nessa tarde, pelo servo do Senhor, pastor Ronaldo, né? Glória a Deus, pastor e missionário, né? Porque eles não param, né? Eles estão aí apoiando o Japi, apoiam outros trabalhos. A gente quer cantar um hino também antigo. Eu creio que os irmãos mais antigos lembram desse hino. Deus sare essa nação. Isso tem sido a minha oração com Denise. A gente tem orado por algumas coisas bem específicas, mas todas as noites, na nossa oração de final do dia, eu e Denise, a gente tem orado muito a Deus para Deus sarar essa nação. Obviamente, sarar essa nação, acima de tudo, desse mal terrível que vem acometendo a nossa nação. Mas sarar essa nação de um modo geral, sarar politicamente, sarar economicamente, sarar espiritualmente, né? Sarar de todas as formas, né? Que ele possa, e uma das maneiras de Deus sarar o povo, sarar a terra, é o Evangelho sendo anunciado, a glória de Deus sendo revelada, a Shalom de Deus, né? Esse governo de Deus, o reino de Deus sendo sinalizado, e a igreja, como foi pregado nessa tarde,
atendendo essas duas ordens de Jesus Cristo, ela tem essa responsabilidade. Então, mesmo aí em sua casa, louve a Deus com a gente. Deus sara essa nação. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, liberando da tua unção, liberando do seu poder. Deus sara esta nação com o óleo do teu poder. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, liberando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Pra gente terminar, Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Pastor Ronaldo, ele vai fazer a oração final, inclusive com os pedidos de oração que vocês fizeram e impetrar a bênção. E nós queremos somente lembrar para vocês das nossas programações semanais, né? Nós temos o culto, quarta-feira, às 19h45, nosso culto de oração. Então, essa quarta agora, nós teremos na direção, na condução do culto e na pregação, o nosso querido doutor Feijão e doutora Ruth. Eles é quem vão estar liderando o trabalho quarta-feira, pregando, testemunhando, tocando. Então, não perca essa quarta-feira, convide sua família, seus amigos, para ouvirem a palavra de Deus, quarta, às 19h45, pelo Instagram. E domingo, nós temos o nosso devocional, às 9h. Hoje, a gente teve um devocional muito abençoado. Fazia tempo que a gente queria ouvi-lo, fazia tempo que ele queria pregar, e hoje foi possível ele fazer isso. Pastorzão Marcelo, bênção de Deus, palavra abençoada que o pastorzão pregou para alimentar a nossa vida e a nossa alma hoje de manhã. Foi pelo Instagram da igreja,
e tinha bastante pessoas, a gente acompanhou, glória a Deus. E em seguida, a Escola Bíblica Dominical, hoje com bastante pessoas também, nós tínhamos mais de 30 pessoas na sala virtual e uns 10 ou 12 no canal, em tempo real, acompanhando. E a gente estudou sobre o profetismo no Antigo Testamento. E eu te convido para no próximo domingo a gente estudar sobre profecia no Novo Testamento, para a gente fechar esse assunto e a gente dar continuidade. Então, domingo, 9 horas, é o devocional, 9h30, a Escola Bíblica, e 16h30, a semana que vem, primeiro domingo do mês de julho, nós teremos a ceia, a celebração da ceia do Senhor. Então, Deus abençoe você, querido e querida, tua semana, que a tua semana seja próspera, cheia da presença de Deus, que Deus te livre e te guarde de todo mal. Deus abençoe. Pastorzão Ronaldo. Amém. Glória a Deus. Nós queremos aqui agradecer, a vida dos irmãos que estiveram participando desse culto maravilhoso aqui. Louvamos a Deus pela vida de todos. Aqueles também que se envolveram de forma indireta, fazendo esse mural. Nós queremos louvar a Deus pela vida de todos. Queremos aqui colocar diante de toda a igreja alguns pedidos de oração. A irmã Cadígena, ela pede aqui pela família de uma amiga professora que está com seu sogro com a Covid-19. Essa pessoa está entubada, está aguardando uma vaga em uma UTI. Yara, ela pede oração pela família de Simone Estevão. O pai dela faleceu vitimado pela Covid-19. A irmã Cléa pede oração pelos familiares do pastor José Lúcio, da Assembleia de Deus, que está, esta semana, partiu para a glória. Que Deus possa trazer consolo. E o Giovanni, irmão Giovanni, ele pede oração aqui por sua viagem a Caicó, esta semana, a trabalho. E nós também temos agradecimentos. Aqui o irmão Fabiano, ele agradece a Deus por tudo e pelas orações, por sua mãe, que já se encontra em casa. Então, nós temos aqui alguns desafios de oração, temos também pedidos de gratidão. E nesse momento, peço que você possa estar orando comigo, para nós encerrarmos esse culto e nós implementarmos a bênção dos apóstolos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por essa tarde, por essa noite, início de noite, Senhor, nós te louvamos pela tua presença, ó Deus, em nossa vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, Pai, de louvor, de adoração, ó Deus, tempo de reflexão da tua palavra. Ó Pai querido, mesmo nesse tempo de isolamento, nesse tempo, Senhor, tão difícil, ó Deus, que toda a nação, todo o mundo, ó Deus, está vivendo de tantas incertezas. Ó Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, e a tua igreja, ó Pai querido, ela não para, a tua igreja, ela continua. E nós queremos aqui, nessa noite, colocar esses pedidos diante do teu altar. Queremos colocar, Pai, diante do teu altar a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, a comunidade aqui, ó Deus, da Nasa Sul, Senhor, na tua presença. Ó Deus, aqueles irmãos, ó Pai, que se encontram conosco. Ó Deus, na tua presença nós entregamos. Aqueles irmãos, Pai, que, ó Deus, nesse momento estão passando por situações difíceis. Que o Senhor chegue, ó Deus, nesse momento, Pai, com uma palavra, ó Deus, de esperança em seus corações. Que o Senhor renove a tua igreja. Que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, estenda sobre o teu povo a tua graça, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e nós te agradecemos. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada.